pessoal, eu sou o Rodrigo, esse é meu canal. E mais um vídeo da série Datas Comemorativas será o dia 3 de maio, dia do automóvel. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e não deixe de compartilhar. E é isso, pessoal. Automóvel. Automóvel por si próprio, do latim mobilidade, com referência a um objeto responsável pela sua própria locomoção, o carro. É um veículo motorizado usado para transporte. A maioria das definições de carro diz que eles correm basicamente em estradas, acomodam de 1 a 8 pessoas, têm 4 pneus e, principalmente, transportam pessoas em vez de mercadorias. Os carros entram em uso global durante o século XX, e as economias desenvolvidas dependem deles. O ano de 1886 é considerado como o ano de nascimento do carro moderno, quando o inventor alemão Karl Benz patenteou seu Benz Patent Motorwagen. Os carros tornaram-se amplamente disponíveis no início do século XX. Um dos primeiros carros acessíveis às massas foi em 1908, Model T, um carro norte-americano fabricado pela Ford Motor Company. Os carros foram rapidamente adotados nos Estados Unidos, onde substituíram carruagens e carros puxados por animais, mas demoraram muito mais para serem aceitos na Europa Ocidental e em outras partes do mundo. Os carros têm controles de direção, estacionamento, conforto para os passageiros e uma variedade de luzes. Ao longo das décadas, recursos e controles adicionais foram adicionados aos veículos, tornando-os progressivamente mais complexos. Existem custos e benefícios para o uso do carro. Os custos para o indivíduo incluem a aquisição do veículo, pagamentos de juros, reparos à manutenção, combustível, depreciação, tempo de direção, taxas de estacionamento, impostos e seguro. Os custos para a sociedade incluem a manutenção de estradas, o uso da terra, congestionamento, a poluição do ar, a saúde pública e a eliminação do veículo no final de sua vida útil. Os acidentes de trânsito são a maior causa de mortes relacionadas a ferimentos em todo o mundo. Os benefícios pessoais incluem transporte sob demanda, mobilidade, independência e conveniência. Os benefícios sociais incluem benefícios econômicos, como criação de empregos e riqueza da indústria automotiva, fornecimento e transporte, bem-estar social por oportunidade de lazer e viagens em direção de receita dos impostos. A capacidade das pessoas de se mover de forma flexível de um lugar para o outro tem implicações de longo alcance para a natureza da sociedade. Existe cerca de 1 bilhão de carros em uso em todo o mundo. Os números estão aumentando rapidamente, especialmente na China, na Índia e em outros países recentemente industrializados. Etimologia. Acredita-se que a palavra carro se origina da palavra do latim carrus, em carrum. Por sua vez, esse se origina da palavra gauloista, carros, uma carruagem gaulesa. Refere-se originalmente a qualquer veículo puxado por cavalos com rodas, como uma carruagem ou carroça. A palavra automóvel é um composto clássico derivado da palavra grega antiga, autos, que significa eu, e a palavra latim mobilis, que significa mover. Sua história. Já no século XVII, se idealizavam os veículos impulsionados a vapor. Ferdinand Verbiest, um padre de Flandres, demonstrou em 1678 ao conceber um pequeno carro a vapor para o imperador da China. Em 1769, Nicholas Joseph Goodnough levava a demonstração à escala real, embora a sua aplicação tenha passado aparentemente despercebida na sua terra natal, França, passando a desenvolver-se sobretudo no Reino Unido, onde Richard montou um vagão a vapor em 1801. Esse tipo de veículos mantém-se em voga durante algum tempo, sofrendo ao longo das próximas décadas inovações como freio de mão, caixa de câmbio e ao nível de velocidade e direção. Algumas atingiram o sucesso comercial, contribuindo significativamente para a agilização do tráfego, até que uma reviravolta contra esse movimento resultou em leis restritivas no Reino Unido, que obrigaram os veículos automóveis a serem precedidos por um homem a pé e acenando uma bandeira vermelha e uma corneta. Efetivamente, essas medidas travaram o desenvolvimento do automóvel no Reino Unido até finais do século XXI. Entretanto, os inventores
e engenheiros desviaram-se os seus esforços para o desenvolvimento dos caminhões de ferro, as locomotivas. A lei da bandeira vermelha só seria suprimida em 1896. Experiências isoladas realizadas em toda a Europa ao longo da década de 1860 a 1870 contribuíram para o aparecimento de algo semelhante ao automóvel atual. Uma das mais significativas foi a invenção de um pequeno carro impulsionado por um motor a 4 tempos, construído por Siegfried Marcus, em Viena, em 1874. Os motores a vapor, que queimavam combustível fora dos cilindros, deram lugar aos motores de combustão interna, que queimavam no interior do cilindro uma mistura de ar e gás, de iluminação. O ciclo de 4 tempos foi utilizado com êxito pela primeira vez em 1876, no motor construído pelo pequeno engenheiro Conde Nicolas Otto. Em 1876, o engenheiro alemão Nicolas August Otto desenvolveu o motor a explosão para o álcool combustível, gasolina ou gás, que substituiu os motores a vapor, usados até então as primeiras experiências na construção de automóveis. A primeira patente do automóvel dos Estados Unidos foi concebida por Oliver Evans em 1789. Mais tarde, em 1804, Evans demonstrou seu primeiro veículo automóvel que não só o primeiro automóvel dos Estados Unidos, mas também o primeiro veículo anfíbio. O belga Etienne Lenoir construiu um automóvel com motor de combustão interna a cerca de 1860, embora fosse propulsionado por gás de carvão. A sua experiência durou 3 horas para percorrer 7 milhas. Teria sido mais rápido fazer o mesmo percurso a pé. E Lenoir abandonava a experiência com automóvel. Em 1860, Lenoir chegou a construir um Hippomobile, um veículo com motor de combustão interna a hidrogênio, onde o combustível era produzido por eletrólise. Os franceses reclamam que um debate de Blair terá sido bem sucedido em 1984, celebrando o 100º aniversário desse automóvel. E geralmente aceito com os primeiros automóveis de combustão interna. A gasolina tenha surgido quase simultaneamente através de vários inventores alemães, trabalhando independentemente. Carl Benz construiu seu primeiro automóvel em 1885, em Mannheim, conseguindo a patente a 29 de janeiro do ano seguinte e iniciando a primeira produção em massa em 1888. Pouco depois, Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach, em 1889, em Stuttgart, concebiam seu primeiro veículo de raiz, destacando a típica carroça em função de uma carroceria específica dotada de motor. Foram eles também os inventores da primeira motocicleta de combustão interna em 1885. Em 1885, eram construídos os primeiros automóveis de 4 rodas propulsionados a petróleo, em Birmingham, Reino Unido, por Frederick William Lancaster, que também patenteou o trovão de disco. Os primeiros automóveis a ultrapassar 100 km por hora foi o carro elétrico La Jamais Contente. Esse veículo, projetado pela belga Camille Ginat, alcançou a marca histórica em Paris, a 29 de abril de 1899, no Parque Agri Arish, e tinha uma aerodinâmica avançada. Isso é tudo, pessoal. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e não deixe de compartilhar.